Boa noite, meus bons amigos, internautas. É com grande alegria que nós aqui nos reunimos para estudar esta obra básica da doutrina dos espíritos. Hoje estaremos ingressando na quarta parte do livro, que trata das esperanças e consolações. Será que nós estamos precisando de esperanças e consolações neste momento? Vamos ver. Vamos tratar das penas e gozos terrestres, objeto do primeiro capítulo desta parte, que tem por objetivo esclarecer algo muito importante, segundo o Espiritismo, que são as causas da felicidade e da infelicidade terrestres. E para isso, vamos abordar os seguintes itens: felicidade e infelicidade relativas. Guardem bem essa palavra. Felicidade e infelicidade relativas. Perda de entes queridos, decepções, ingratidão, afeições destruídas, uniões antipáticas, temor da morte, desgosto da vida, suicídio. E vamos fazê-lo a partir de uma certa perplexidade que muitas vezes nos ocorre. Por que esta perplexidade? Muitas pessoas, muitos indivíduos perdidos hoje nas multidões, dizem o seguinte: eu só queria ser feliz. É tão pouco, e apesar disso, é tão difícil. Temos raríssimos momentos de felicidade e tantas aflições. De tal forma que cabe-nos hoje tentar responder a duas questões. Primeira, em que consiste essa felicidade? E segundo, como é que devemos proceder para alcançá-la? Esta pergunta, ela foi formulada por Allan Kardec, nos termos que aí estão. Felicidade na Terra é possível? Repito, felicidade na Terra é possível? A Terra, na concepção dos espíritos, lá na descrição que é feita no capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, é um planeta de provas e expiações. É muito importante entender isso, que no concerto dos mundos existem várias categorias, e a Terra é classificada, então, como planeta de provas e expiações, destinada, portanto, a espíritos matriculados nesta escola, ainda bastante imperfeitos. É o nosso caso, encarnados e desencarnados que ainda nos achamos ligados à crosta terrestre. Os espíritos respondem a esta questão da seguinte forma: os seus habitantes não podem gozar de felicidade completa, mas relativa.
relativa à condição que nós portamos em função do nosso nível moral, coletivo e individual. Acrescentam eles: podem, entretanto, suavizar seus males praticando as leis de Deus. Daí Jesus, o nosso modelo, ter dito que o amor cobre a multidão de pecados. Continuando, vamos ser um pouco mais específicos. Em que consiste a felicidade aqui na Terra, do ponto de vista material? Respondem os espíritos que é a posse do necessário. Ora, o necessário também é uma palavra que requer uma definição e pode ter outras, mas o necessário nós vamos colocar nos seguintes termos: usando o nosso raciocínio, usando a lógica. O necessário é aquilo de que precisamos, como seres inteligentes, para dar cumprimento à missão que temos neste mundo, na condição de reencarnados. É uma definição provisória, depois poderemos ampliar isto. Todos nós, através de pesquisas, estudos, etc. A felicidade terrestre, entretanto, do ponto de vista moral, é mais fácil de se obter um certo consenso, porque partimos, ou melhor, os espíritos partem da ideia de que a consciência tranquila é excepcionalmente importante para conquistar este estado de alma. Por quê? Porque a consciência é o guardião do espírito. É na consciência que estão inscritas as leis divinas. Se nós obedecermos à voz da consciência, seremos certamente felizes aqui na Terra, ainda mesmo aqui como encarnados. Acrescentam os espíritos também a importância da fé no futuro. E aqui nós recorremos a um princípio importante da doutrina espírita, qual seja a ideia da reencarnação, da continuidade da vida eterna, porque sem fé no futuro, nós não podemos construir este futuro, participar deste futuro como seres que dispõem de livre e arbítrio e que sabem hoje, através também da revelação da doutrina espírita, que estamos sujeitos à lei de causa e efeito. Isto é, segundo as escolhas que fazemos, nós vamos colher. Esta aí é talvez uma questão de que todos nós nos ocupamos, vez ou outra, fazendo esta pergunta íntima e muitas vezes dirigida ao Criador de todas as coisas. Por que sofro? Por que sofremos? E a resposta dos espíritos é de que, para todo sofrimento, há uma causa. Se Deus é justo, e nós sabemos que este é um atributo do Criador, essa causa há de ser justa. Mas vamos examinar melhor alguns aspectos mais específicos ligados às causas do sofrimento segundo a doutrina dos espíritos, a terceira revelação.
Existem causas que são anteriores a esta existência, estão no passado. Um exemplo disso são os flagelos naturais, que nos atingem coletivamente e individualmente. Um deles, nós estamos presenciando esta pandemia que nos causa tantas preocupações no momento. Ela naturalmente tem uma função e nós vamos nos beneficiar daquilo que aparentemente é um mal, mas do qual há de se derivar muitas coisas boas posteriormente. Dentro das causas anteriores do passado, nós temos os acidentes, as mortes coletivas, onde se reúnem aqueles espíritos que se comprometeram, que aceitaram esta forma de expiação para quitar dívidas do passado, cometidas também coletivamente. E a perda de entes queridos. Aqui alguém poderá dizer, o que isso tem a ver com o passado? Porque nós entendemos que a morte dos seres orgânicos, ela é natural como o nascimento. Mas aqui nós estamos nos lembrando, ou melhor, estamos nos referindo àquela morte que choca muito. Por exemplo, a mãe que perde um filho jovem e que a esperança era que ele vivesse bastante e morresse, digamos assim, de uma morte tão natural quanto possível. Para isto, nós precisamos sempre elevar o nosso pensamento a Deus, aceitar com resignação esta expiação, porque dói muito ao coração desta mãe, ou deste pai, ou deste amigo, a perda dos entes queridos. Mas é necessário aceitar como fazendo parte das expiações e provas que precisamos passar. As doenças de nascença é outra questão que está também ligada ao nosso passado. Uma criança, naturalmente, nada fez nesta existência para merecer uma situação difícil, uma situação que não é um castigo, mas uma necessidade de evolução para esse espírito. De tal forma que esses sofrimentos ligados ao passado, a outras vidas, eles independem da maneira atual de agir. Não é o caso aquele que se relaciona com o que nós fazemos do nosso livre-arbítrio na posição atual em que nos encontramos. Por exemplo, nós estamos aí vendo, e a imagem fala com absoluta nitidez, né, que o abuso no campo da alimentação ou da ingestão de bebidas tóxicas, e isto compromete seriamente a nossa qualidade de vida, a nossa saúde, não somente física, mas psíquica e espiritual também. E isso depende de uma escolha nossa. Os vícios, como o alcoolismo, são causas de acidentes dramáticos, como, por exemplo, o caso dos acidentes de trânsito, onde pessoas embriagadas dirigindo levam à morte a terceiros e a si mesmo, em muitas oportunidades, né? Outra questão também que nos afeta bastante
diz respeito às uniões antipáticas. Aliás, as estatísticas a respeito dos casamentos, das separações, também são um pouco assustadoras e parecem crescer exponencialmente nos tempos modernos. O porquê dessas uniões antipáticas, levando em consideração que elas ocorreram por algum motivo, certamente. E esses motivos são muitos. Entre eles, destacam os espíritos o encantamento pelas aparências. Ora, quem não sofre deste encanto por aquilo que é belo, ainda que seja apenas uma aparência, porque muitas vezes aquilo que nós enxergamos não constitui a essência do que nós precisamos ver para fazer a escolha certa. Mas existem outros motivos. Por exemplo, a satisfação do orgulho e da ambição. Desfilar bem acompanhado, digamos assim. Isso faz bem ao nosso ego. Mas é também, e pode ser, e é muitas vezes uma prova ou expiação. Isto é, o reencontro de almas que têm compromisso um com o outro, no sentido de se ajustarem melhor, de eliminarem fontes de conflitos, mas que muitas vezes não o conseguem. Falar sobre o temor da morte. A doutrina espírita nos ajuda bastante a afastar este fantasma, porque nós já sabemos que a morte não existe. O nosso querido Chico Xavier costumava dizer, em algumas oportunidades, que ele não tinha medo da morte, mas tinha medo da forma como iria morrer. É claro que ele falou isso com o seu bom humor, mas nós todos temos medo realmente da maneira como vamos morrer. Por que temos este medo? Os espíritos nos explicam que este temor está ligado às dúvidas que nós temos a respeito justamente da vida futura. O que nos aguarda após a morte? São as dúvidas sobre o futuro espiritual. Existe, e para os materialistas, pior ainda, né? Porque o futuro é o aniquilamento, é o nada. As ideias errôneas que aprendemos a respeito também de inferno, paraíso, etc., nos causam este temor, segundo nos esclarecem os espíritos. E o apego à vida corpórea. Esse apego se explica porque nós temos um instinto de conservação que nos é dado justamente para que façamos o melhor aproveitamento possível da reencarnação. Mas colocados esses pontos, a respeito da morte, nós precisamos entendê-la como um fato natural e que vai ocorrer mais cedo ou mais tarde. Agora, tem um outro ponto também que este capítulo aborda, que diz respeito ao desgosto da vida. Uma das causas, segundo a espiritualidade, é a ociosidade. Ora, nós recebemos, quando nascemos, algumas coisas que são muito importantes e que precisam ser utilizadas. Eu gosto muito da expressão: temos cabeça para pensar, coração para sentir e mãos para agir. Isto evoca a lei do progresso, ou melhor, duas leis que são
abordadas lá no capítulo 3º do Livro dos Espíritos. Duas leis morais. A lei do progresso, que nos referimos, que depende do trabalho, de tal forma que o trabalho afasta, é o oposto da ociosidade e é capaz também de ser uma terapia para o desgosto da vida. Este tédio também, ele pode ser afastado pelas ocupações, boas ocupações, bons pensamentos, boas ações. Por exemplo, uma pessoa pode estar aposentada, mas não necessariamente desocupadas. Nós podemos e devemos ser úteis, devolvendo ao país, devolvendo à família tudo de bom que nós recebemos por graça de Deus, nosso Pai. A falta de fé também é uma razão muito forte para desgosto da vida. A fé, meus amigos, é o óleo que move a esperança nas nossas almas. Sem fé fica tudo muito difícil de suportar realmente. Quais as ajudas que nós podemos ter para afastar o desgosto da vida? Uma delas é certamente o trabalho, já referido, a prática do bem. Kardec nos ensina que fora da caridade não há salvação. A compreensão da justiça divina, nada acontece por acaso. E não podemos resolver as dificuldades que atravessamos, nos explicam os espíritos, através, por exemplo, da fuga do suicídio. Porque nós não temos o direito de dispor da nossa vida. Só a Deus assiste esse direito de nos colocar de volta na pátria espiritual. O Espiritismo coloca com clareza para nós as consequências decorrentes do suicídio. Não resolvemos, temos um grande desapontamento ao verificar que a morte não existe, que nós só matamos o corpo, e entramos num processo de perturbação espiritual muito grave e difícil de sair, como expiação da falta decorrente do autocídio, da covardia. Pensando ao matar-se que vamos ter uma vida melhor, lê do engano, diriam os clássicos da literatura portuguesa. Porque uma falta jamais abre a ninguém o santuário dos eleitos. Retarda, pelo contrário, sua entrada no mundo melhor. Terá que ter permissão para reencarnar e concluir a vida a que pôs termo antes da hora. As penas, naturalmente, são proporcionais ao nível de consciência. A respeito disso, devemos estudar o céu e o inferno, que é uma das obras do Pentateuco kardeciano. Eutanásia é outro ponto que não devemos recorrer a ele, porque representa a falta de resignação e submissão à vontade de Deus, nos explicam os bons espíritos. Compete a ele promover o nosso retorno à espiritualidade, conforme já dissemos. Até porque, não sendo a medicina uma ciência exata, ela não pode realmente prever que um paciente esteja definitivamente condenado. Em muitas ocasiões, fica provado que a expectativa dos médicos não ocorre tal qual se apresenta. Interromper, então, as provas necessárias ao espírito através da eutanásia não é recomendável. A consequência
é uma expiação proporcional à gravidade da falta, tanto aquele que se submete à eutanásia como aqueles que participam do processo. Finalmente, devido ao pouco tempo que nós temos, vamos nos encaminhando para os finalmente. Sofrimentos encontram consolações infinitas na doutrina dos espíritos. Por isso que é chamada também de o Consolador Prometido. Fé em Deus nos é recomendado fortalecer, adquirir, porque ela não surge de graça, compreensão da vida espiritual através do estudo, da instrução, consciência tranquila através dos bons hábitos de pensar e de agir. Finalmente, todos almejam e buscam ser felizes. Poucos porfiam por merecê-lo. Somente a harmonia com as divinas leis pode nos proporcionar a verdadeira e perene felicidade. Obrigado pela atenção, meus bons amigos.